fala sobre como a narrativa do cinema ajuda ou atrapalha a construção histórica. Uma conversa longa e complexa. Bem-vindo de volta ao Andarilhos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a influência do cinema. Primeiramente, uma coisa que eu percebi é que a gente não gosta de sentir que tá sendo pregado uma ideia. Por isso que existe um grupo de pessoas que não curte muito essa onda de super-heroínas, porque parece que tá sendo pregado os ideais feministas. E a gente expande esse assunto em outro vídeo. Mas, no geral, filmes e séries têm um poder de ensinar sem parecer que tá ensinando. Séries durante a pandemia estavam fazendo narrativas que eram a favor das máscaras. Também tinham narrativas que eram a favor do Black Lives Matter. E tudo isso reforça uma ideia de uma maneira que te entretém. Esses são casos que você consegue ver bem a mensagem que tá sendo passada. Ainda mais que muitos desses episódios foram lançados durante ou pouco tempo depois desses eventos. Mas tem filmes e séries que são menos na sua cara com a mensagem. Principalmente filmes de histórias reais e momentos históricos. Depois que eu me mudei pra Hollywood, eu comecei a estudar e analisar os filmes com uma perspectiva mais de americano. E comecei a ver certos filmes de uma maneira diferente. Todo ano sai algum filme relacionado à escravidão, Segunda Guerra Mundial ou guerra em geral. Mas por que esses filmes são feitos o tempo todo? Sim, são histórias bonitas, que muitas vezes são indicados para grandes premiações de cinema. Mas é um jeito de criar memória. E essa reflexão ficou mais clara para mim depois que eu conversei com a diretora do documentário Quando Falta o Ar, Helena Peta. Que grande parte da campanha é que elas estavam tentando criar memória com o documentário. Para quem não conhece Quando Falta o Ar, é um filme sobre servidoras da saúde durante a pandemia no Brasil. E é um filme difícil de assistir porque a memória do Covid ainda é muito recente. Mas é algo necessário porque tá criando memória. E eu falei tudo isso porque os filmes de guerra e escravidão tentam manter na nossa memória as coisas que a gente fez de errado na nossa história. Para que coisas do tipo não aconteçam de novo. E no Brasil, filmes que tocam em tópicos problemáticos da nossa história não são exatamente vistos. Esses filmes têm uma vida internacional, mas dentro do Brasil poucas pessoas conhecem. Existem cineastas que estão conseguindo fazer filmes com uma certa repercussão e que tratam de assuntos que precisam se manter na nossa memória. Como Democracia em Vertigem, Quebrando Mitos e Quando Falta o Ar, que eu já falei antes. Mas ao mesmo tempo, por ser documentário, algumas pessoas sentem que estão sendo pregadas alguma ideia. Então, por mais que tenha alcance, ainda vai existir uma parte da população que não vai absorver a informação porque é muito idealista. Mas com filmes roteirizados, quando você tem um aspecto de ficção, a audiência não se sente tão atacada pela mensagem. Porque é uma situação de mentirinha, mas ainda pode passar uma mensagem forte. E é quando vários conceitos são mais absorvidos. Porque as pessoas não estão esperando aprender algo. Voltando pro tópico de guerra e como perspectiva é importante, durante a Segunda Guerra Mundial, o cinema foi usado como um grande método de propaganda. Na época, a diretora alemã que fez todos os filmes do Hitler mostrava ele como um deus e como algo a ser temido. Se os alemães tivessem vencido, a gente tem uma perspectiva completamente diferente dessas obras audiovisuais. E os filmes da época que eram contra o Hitler, como O Grande Ditador de Charlie Chaplin, provavelmente seriam vistos hoje como algo horroroso. E esses dois tipos de obra com perspectivas distintas moldaram opiniões. Mais um exemplo de como o cinema molda opiniões é o que aconteceu com o documentário O Território. Na Europa foi aprovada uma lei que proíbe a venda de produtos ligados ao desmatamento. E o filme foi mencionado várias vezes pelas pessoas que votaram. E essa foi considerada uma votação histórica. Eu não quero necessariamente bater o martelo e falar que sim atrapalha ou que sim ajuda na construção histórica. Eu tenho as minhas evidências, eu mencionei alguma delas agora no vídeo, mas eu acho que cada um tem que fazer sua pesquisa, encontrar suas próprias evidências e tomar essa decisão por si só. Na minha opinião, filmes têm grande influência. E a gente tem sim uma grande responsabilidade com o que a gente cria. Às vezes a gente erra sem intenção, mas eu também acho que faz parte do aprendizado. Mais um exemplo, e eu prometo que é o último do vídeo, é o filme Assassinos por Natureza. O longa causou uma onda de pessoas copiando a narrativa e saíram matando uma galera. É um filme violento, mas em nenhum momento o personagem se direciona à audiência incentivando. Mas infelizmente, produtos audiovisuais têm esse poder de influência. Eu sei que eu terminei num ponto negativo, mas um grande positivo foi o que aconteceu com o filme Território dessa lei ter sido aprovada. Nós temos um grande poder de influência como cineastas. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e me conta nos comentários a sua opinião sobre a influência do cinema. Vejo vocês semana que vem.